Zborovski é meu colega, tenho a honra de ter tido o Darcy como meu colega de seminário. Nós entramos na mesma turma em 1983, a turma Consagração, o nome da nossa turma, com 53 alunos, não é isso? 53 alunos, entramos lá no seminário. Desses 53 alunos, chegaram ao 5º ano apenas 8 dos 53, e o Darcy e eu estávamos entre esses 8 alunos. O Darcy era o aluno mais jovem da turma, eu era o mais bonito, e Darcy sempre se destacou como um comunicador, uma habilidade muito grande dada pelo próprio Deus, uma dádiva especial de Deus que concedeu a ele, de comunicar a palavra com profundidade, clareza e com uma aptidão especial própria dele de atrair a atenção dos ouvintes. Nós sempre admiramos o Darcy por essa sua habilidade. Ele sempre foi o mestre de homilética, de comunicação lá no seminário. Como eu disse ontem, o Darcy, ele saindo do seminário, ele foi pastor em Sorocaba, depois voltou para a Palavra da Vida, foi professor durante muitos anos ali, coordenador do curso de treinamento de líderes também, e há 3 anos e meio atrás ele assumiu o ministério ali como pastor titular na Igreja Batista de Vila Mariana, que é uma das igrejas batistas históricas do Brasil. E Darcy está lá realizando um ministério maravilhoso ali, de ensino, de doutrinamento daqueles irmãos. Tem um pequeno seminário que funciona ali também na sua igreja. Darcy tem pregado ali, ensinado, e não só lá. Darcy também tem viajado por vários lugares aí do Brasil, pregando em congressos, em encontros de jovens, em conferências, e atingido assim desse modo o coração de centenas, milhares de pessoas através aí das suas pregações. Então, nós louvamos a Deus por ser jovem ainda, um homem de Deus, temente ao Senhor e dedicado plenamente à sua causa. É uma honra para nós, uma honra para mim especialmente, ter o Darcy, pastor Darcy Zborovski, falando a todos nós nesta noite. Você veio com a esposa hoje? Não veio para trazer a esposa Denise. Denise é sua esposa, também estudou conosco lá, mas ela não pôde vir. Mas ontem nós vimos o Darcy falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e o tema da convicção desses 3 jovens, e vemos agora o texto sobre eles. E hoje o Darcy vai dar seguimento aí às suas mensagens sobre convicção. Darcy, Deus abençoe. Uma alegria ter você aqui. E eu estava dizendo para o Darcy, antes de começar o culto, falei: olha, você vai vir aqui muitas vezes. Pelo jeito, vem muitas vezes aqui. Gostamos muito de ouvir o Darcy, e Deus tem usado o Darcy desde ontem na nossa vida, e certamente o fará na noite de hoje também. Vamos ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do seu servo. Obrigado, Marcos. Gostei que sou ainda um homem jovem, bacana isso, demais. Mas a minha esposa não me acompanhou, ela pediu que eu desse uma palavra à igreja de alegria. Ela gostaria muito de estar aqui à noite, estava planejado mesmo para ela vir, mas uma das razões pelas quais eu me envolvi com a Igreja Batista de Vila Mariana, no ano de 2006, ainda não era pastor titular lá, foi que nós entendemos que os nossos filhos precisavam de uma vida de igreja, porque eles tinham uma vida cristã muito boa na Palavra da Vida, mas eu, como professor na Palavra da Vida, a hora estava pregando numa igreja no final de semana, a hora em outra, e a família me acompanhava, então eles não tinham uma vida de desenvolvimento na igreja. E nós então decidimos, por isso, em 2006 eu vim ajudar a Igreja Batista de Vila Mariana, nos tornamos membros da igreja, e então Deus me trouxe para cá de uma forma fantástica. Eu jamais esperava estar em São Paulo, jamais esperava estar em Vila Mariana, aí saí do seminário de Palavra da Vida, mas Deus assim quis, e os meus filhos têm uma vida muito intensa na igreja, e nós não queremos tirar isso deles de maneira alguma, queremos que eles sirvam mesmo ali na igreja. A Débora hoje de manhã ficou o tempo inteiro servindo
departamento infantil, ela cuida junto com a equipe do berçário, dos nenês da igreja, e agora à noite ela tinha também compromissos na igreja. Então a minha esposa disse: olha, nós não podemos tirar a Débora dos compromissos, e ela, lá o culto é às 6 horas da tarde, já acabou o culto e já estão voltando para casa agora, já devem estar em casa, e ela precisa estar com eles, porque nessa madrugada, às 4 horas da manhã, nós vamos sair de viagem com o comboio da igreja para Caldas Novas, onde o pastor Marcos, Simone e família estiveram. Essa semana nós estaremos lá pregando a palavra de Deus, e há um grupo grande da igreja que vai para lá, e nós vamos em comboio. Então às 4 horas da manhã nós temos que levantar. Então a Denise disse: se eu for, eles não vão dormir, não vão acordar, vai atrasar tudo. Você acha que não quer isso, né, Darcy? Eu falei: não, então acho que eu não posso ir. Então, mais uma outra oportunidade, certamente ela estará conosco aqui, será uma grande alegria. Mas ela pediu para dizer a vocês que ela ama muito a igreja, ama muito a família do pastor Marcos, e gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente não houve oportunidade. Gostei do seu sotaque, Nabucodonosor. Depois do Brasil perder do Paraguai, esse camarada me dá com sotaque castelhano aqui, né? Nabucodonosor. Mas que sotaque bonito, rapaz, eu não tenho nada para falar assim daqui para frente. Mas vamos para Daniel, capítulo 1. Daniel é um hebreu, e eu quero ensinar para você um cumprimento em hebraico, para que você mais ou menos fale um pouquinho da língua que Daniel falava com seus amigos. Além de hebraico, Daniel falava aramaico também, muito bem, se comunicava bem em aramaico, que era mais ou menos uma língua que os não hebreus da época compreendiam melhor do que o hebraico puro, o hebraico do hebreu. Mas certamente Daniel tinha vários cumprimentos. O mais clássico deles era Shalom, mas tem um cumprimento que aparece na bênção araônica, aparece em Boaz abençoando os seus empregados, e esse cumprimento significa Deus te abençoe. E é assim que a gente faz, Yevar Yerá Adonai. Adonai todo mundo conhece, porque nós temos o nome de Deus hoje sendo abusado por aí, não é? E muito já se tem usado Adonai em camisetas, Adonai em canetas, não é? Eu falava já há muitos anos atrás para os jovens que eu havia ouvido isso, inclusive, de uma igreja, também não vou dizer o nome da igreja, mas está ali na minha região, ali na Lins, não é? De Vasconcelos, e a pessoa, tudo era gospel para eles, tudo era gospel, e eu brincava e falava: um dia ainda a gente vai achar roupa íntima gospel. E um dos professores do seminário outro dia me mandou um e-mail e falou: você não acredita, mas já existe roupa íntima gospel, aquela que evangeliza sozinha, né? Um absurdo essa falta de convicção, esse envolvimento com o mundanismo, e eles banalizaram muito o nome do Senhor. Então Adonai ficou banalizado. Você encontra esse nome Adonai em qualquer lugar, tem boates com o nome Adonai, você vai achar isso na internet, e não tem um respeito e uma reverência pelo nome de Deus. Então Adonai é muito conhecido, mas Adonai é um nome bíblico, e nós devemos pronunciá-lo, porque ele significa, entre outros significados, o senhorio de Deus. O Senhor é meu Senhor, Ele é meu dono, Ele é que manda na minha vida, eu me dou a Ele. E Yevar Yerá é te abençoe. Então você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, olha que você vai pensar assim, e ele vai errar, está vendo? É muito próximo de Yevar Yerá, está vendo? E ele vai errar, o Yevar Yerá. Então você vai virar para a pessoa que está do seu lado e diz aí: Yevar Yerá Adonai. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Isso. Agora fala em português, mas Deus te abençoe nesta noite, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Pronto, você já fala um pouquinho da língua que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego conversavam quando eles estavam juntos. Jovens de convicção, jovens fortes,
que tinham a palavra de Deus permanente neles e por isso venceram o maligno e tudo o que o maligno usou para derrubá-los. E eles são demonstrados no livro de Daniel como ainda um remanescente fiel no meio do povo de Judá, pelo qual Deus ainda agirá a favor desse grupo. Deus mostra através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que vale a pena ainda agir a favor do povo que é a menina dos seus olhos, porque dentre uma multidão de desobedientes, dentre uma multidão de gente que já negociou suas convicções, dentro de uma multidão de gente que já não leva mais a sério a sua palavra, ainda há gente que ainda me leva a sério. E interessantemente, no início da vida deles, todos eles muito jovens, jovens como muitos de vocês, que estavam ali metidos num mundo cruel, perseguidor, mas mantiveram suas convicções. Então, em Daniel capítulo 1, nós encontramos o início de toda essa história. Jovens convictos, jovens com uma convicção inegociável, jovens corajosos, jovens fortes. Assim como também existem aqui, hoje em nossos dias, jovens assim. Conheço a história de 3 jovens, 3 rapazes, mas muito convictos. Sabe esses jovens assim bons na igreja? Esses jovens que assumem o ego jovem, fazem a coisa acontecer, não é? Escrevem a pastoral muito bem escrita, tem nome de Leandro, tem nome de André, tem nome de Arthur, tem nome, não é? De gente boa, gente forte na graça. E o pastor começou a olhar para esses 3 jovens, e ele tinha um amigo que trabalhava lá no norte do país, entre os índios do norte do país, entre os índios Yanomamis. E ele ligou para esse amigo e falou: olha, eu estou com 3 jovens muito bons aqui, convictos, gente boa de Deus, e eles querem um projeto missionário, vou mandar esses 3 jovens para você aí, mostra para eles o que é um trabalho com índios. E olha, faz outra coisa também, leva eles para o meio do mato aí, deixa eles um dia na mata com você, para eles sentirem o que é passar alguns dias na mata, atrás de uma tribo inalcançável ainda, que precisa ser alcançada. Faça isso, tá? Eles combinaram tudo, chegou o dia, foram para o aeroporto de Guarulhos, pegaram o avião, desceram lá em Boa Vista, Roraima, foram até o escritório da Meva, ali tomaram um jipe, entraram para o interior ali do estado de Roraima e foram até um posto indígena, ainda possível chegar com o carro. Chegaram ali, passaram 1 ou 2 noites, num terceiro dia foram um pouco mais avançados, agora tinha que ir de barco, não é? Andando com índios, fazendo todo o caminho para eles, e chegaram numa aldeia bem lá no meião mesmo da Mata Amazônica. E ali eles conheceram a aldeia e tal, e o missionário falou: hoje à noite nós vamos passar lá no meio da mata, nós vamos lá para vocês sentirem o que de fato é missões aqui no meio dos índios. Às vezes a gente sai para alcançar uma aldeia e passa dias, talvez meses, tentando chegar numa aldeia para falar do Senhor Jesus Cristo. Então eles entraram, pegaram todas as mochilas possíveis e foram para o meio da mata. Chegaram no lugar que o missionário havia escolhido, montaram as suas barracas, fizeram o culto, oraram, cantaram, leram a Bíblia. E a emoção era tão grande, a expectativa era tão enorme que eles não conseguiam dormir. E um deles era mais engraçadinho, e dos 3 você tem um engraçadinho, não é? Mais extrovertido e tal. E ele disse: missionário, eu posso ficar lá fora olhando a criação? Era uma clareira no meio da mata, olhando o céu. Olha, em São Paulo não tem essas estrelas maravilhosas. Posso ficar ali um pouco lá fora? O missionário falou: é perigoso, fica bem próximo da barraca, não se distancie, tá bom? Fica ali tranquilo. Tá bom, mas fica tranquilo. Se acontecer alguma coisa para mim, saiba que eu vou catar um salmo, que nem Davi fez com o leão, com o urso, viu? Ele jovem de convicção. E ele saiu ali, ficou contemplando lá as estrelas, a lua, não é? Aquele céu límpido. E ele começou a andar, declarando o seu amor ao Senhor, não é? Trazendo a sua memória e
e falando os textos que ele havia memorizado da glória de Deus, falou o Salmo 19, não é? E foi falando. Quando ele deu conta, ele tinha perdido a clareira e a barraca, e ele estava agora na mata fechada. Mas ele é um jovem de convicção, ele sabe que Deus está no controle. Ele começou a orar: Senhor, preciso voltar, vou procurar. Ele começou a andar, e quanto mais ele andava, mais para o meio da mata ele se enfiou. De repente, gente, quando ele virou uma esquina ali na mata, ele deu de cara uma onça pintada. Ele se ajoelhou e começou a orar, esperando ser devorado e encontrar com o seu Senhor. Mas ele viu que não aconteceu nada. Ele abriu os olhos assim, a onça também estava de joelho orando. Aí ele perguntou assim: minha irmã é crente? A onça respondeu: sou sim, costumo orar antes das refeições. Saiu correndo, e a onça agora atrás dele, e ele correu. Mas ele é um jovem de convicção. Senhor, o Senhor tem o controle da onça. Fecha a boca dessa onça, tira o apetite dela, Senhor. O Senhor tem controle, eu sei. O Senhor fez isso com Daniel. E ele correndo e conversando com Deus, até que apareceu a barraca missionária lá no fundo. Dava para ver a sombra. Eu vou chegar na barraca. Ele começou a correr. Quando ele estava chegando na barraca, ele tomou um tropeção numa raiz. E ele caiu e se arrebentou no chão. Mas quando ele caiu, a onça já tinha dado bote para pegá-lo. Mas como ele caiu, a onça passou por ele assim, ó, e não conseguiu pegá-lo. Sabe onde ela parou? Dentro da barraca do missionário dos dois amigos. Aí ele gritou assim: faz tudo com essa que ela é crente. Olha, a história que nós vamos ver não tem nada a ver com isso que eu estou contando para vocês, mas tem a ver com Deus que fechou a boca de leões. Porque um jovem, como muitos de vocês, demonstrou convicção, não negociou seus princípios, por isso agradou a Deus, foi protegido, foi cuidado pelo Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram um monte cuidados na fornalha, porque Deus estava demonstrando para o mundo da época que ele tem grande prazer em cuidar, proteger e abençoar jovens que têm convicção. Então vamos olhar aí para Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azaria, Sadraque, Mesaque e Abednego: experimenta, peço os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Daniel aqui faz um pedido ao chefe da casa ali que cuidava dos jovens que o rei havia separado, porque eram jovens, olha o que diz o versículo 4, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Jovens seletos, a elite, a nata da juventude da época está sob os cuidados deste chefe dos eunucos de Nabucodonosor. Daniel diz: olha, eu quero pedir uma coisa a você.
Por favor, me ouçam. Eu não quero comer a comida da mesa do rei Nabucodonosor. Eu e meus amigos não queremos fazer parte dessa mesa e nos alimentarmos com isso. Você poderia nos dar apenas legumes e água, e experimente se não vamos ser cuidados apenas com legumes e água. Mas há uma razão por que Daniel decidiu não comer a carne que era oferecida na mesa de Nabucodonosor. Há uma razão por que Daniel resolveu não comer os pães que eram oferecidos na mesa de Nabucodonosor. Há uma razão por que Daniel e seus amigos decidiram não beber do vinho que era oferecido na mesa de Nabucodonosor. A razão é porque, ao se envolverem com a comida e com as finas iguarias, uma comida muito bem preparada, animais que eram criados especificamente para serem mortos e colocados à mesa, um vinho que era feito de forma artesanal, o melhor vinho da Babilônia era colocado nessa mesa. Daniel não quer se contaminar com essa comida por pelo menos duas razões que estão diretamente ligadas à sua convicção diante de Deus. Primeira é que a comida de Nabucodonosor, que era oferecida na mesa de Nabucodonosor, tinha entre as carnes que era oferecida animais impuros que haviam sido dito por Deus ao seu povo, ao povo hebreu: não comam carne de animal impuro. E Daniel quer obedecer à lei de Deus. Daniel quer obedecer o que o Senhor disse a ele. E Daniel diz: olha, nós não podemos comer na mesa de Nabucodonosor, conversando com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu vi na mesa carne de animal que tem casco fissurado, é animal impuro, e o Senhor não quer que a gente coma. Mas a segunda razão, que para mim é a maior de todas, é que toda a carne oferecida na mesa de Nabucodonosor havia sido anteriormente oferecida como sacrifício aos deuses pagãos de Nabucodonosor. Era carne sacrificada a deuses, era sacrifício oferecido a Deus pagão que nada é, que Deus havia ensinado ao povo hebreu. E Daniel tem uma convicção que ele não pode negociar, mesmo que a carne seja saborosa, mesmo que o cheiro daquela carne seja assim perturbadora. Daniel não pode se meter com essa comida deliciosa, com esses manjares deliciosos, manjares de deuses, porque Deus disse: não comam nada que for sacrificado anteriormente a ídolos. Mas onde está isso, Daniel? De onde você tira isso? Como é que você criou essa convicção? Abra aí comigo em Êxodo capítulo 34, versículo 15. Abre aí comigo, você vai ver a lei de Deus. Daniel conhecendo a lei de Deus, sabendo que Deus falou para ele, e ele diz: não podemos negociar. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou se você preferir, Ananias, Misael e Azarias, a gente não pode comer. A gente não pode comer porque Deus disse para nós não comermos. Olha o que diz o versículo 15 de Êxodo 34. Para que não faças alianças com os moradores da terra, terra dos caldeus, eles estão lá, exatamente nessa terra, e não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Não se envolva com a mesa dessa gente, não coma essa carne. Isso perdura por muito tempo. Paulo vai se pronunciar com relação a isso lá à igreja de Corinto, quando ele diz: não comam, se vocês sabem que é sacrificado a ídolos, não comam. Por isso não pergunte, ore e comam. Se ninguém fala nada, a sua consciência não lhe acusa, mas se falar, também não há problema que você coma, porque não vai fazer mal nenhum você, mas por causa
do testemunho, mas por causa de demonstrar que você leva Deus a sério, que você entende que há só um Deus, só um Senhor, não coma. Não coma. Seja testemunho. Daniel aqui está dizendo isso para os seus amigos e mostrando isso por um pouco. Nós somos hebreus. Nós não podemos comer dessa carne, porque o nosso Deus disse para a gente não comer da carne sacrificada a ídolos, oferecida a ídolos que nada são. Daniel está decidido a não se contaminar com as iguarias do mundo da sua época, com os prazeres do mundo da sua época, com as delícias do mundo da sua época. Mas nós precisamos nos cuidar hoje, porque as nossas convicções, elas começam a ser minadas vagarosamente. Nenhum de nós joga a nossa convicção para os ares da noite para o dia. O que acontece é que nós vamos permitindo que as nossas convicções sejam minadas pelas iguarias, pelas delícias, pelos prazeres do mundo. Quer ver como isso se processa? Tem um seriadinho que os jovens e adolescentes gostam muito de assistir, é chamado de Malhação. Malhação. Não presta nada naquele seriado, mas a garotada gosta. 5h30, 5:20 começa esse seriadozinho. E eles ligam a televisão aqui. Aí já engata a novela das 6, não é? Das 7, das 8, não consegue perceber, não é? Que morde e assopra porque o coração é insensato, verdade? E vai entrando. Aí você assiste tudo isso e a gente pergunta: você anda assistindo novela, anda assistindo Malhação? E o pessoal fala: eu não assisto, mas eu não vou fazer nada daquilo. Que é isso? Pode ficar tranquilo. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que à medida que eu vou permitindo que a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito vá sendo alimentado pelas finas iguarias desse mundo, pelos manjares das delícias desse mundo, da filosofia carnal desse mundo, eu já estou admitindo o mundanismo dentro da minha casa, dentro da minha alma, dentro do meu coração. E nós não reagimos. Nós não reagimos à história do relacionamento sexual fora do casamento, que é pregado, desenvolvido, assistido, defendido em Malhação, por exemplo. Nós não reagimos quando nós vamos assistindo essas coisas. Olha, mas eu não vou fazer nada disso. Isso não é um problema. Espero que não mesmo. Ou quem sabe ainda não fará. Mas à medida que eu assisto e permito que a filosofia da traição, da mentira, da deslealdade, da infidelidade comece a entrar para dentro do meu coração, da minha alma, do meu espírito, à medida que eu vou assistindo, eu já estou cheirando, eu já estou olhando, quiçá eu já estou tocando, apalpando, vendo a textura das finas iguarias do rei. E mais cedo e mais tarde eu vou dar uma dentada nessa carne, eu vou dar uma bolada nesse vinho, e eu vou acabar desagradando meu Deus. Isso é perigoso. O mundanismo está entrando assim na vida da gente, e a gente não percebe, porque a gente diz: não, mas eu não vou fazer nada disso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que você não vai fazer, não tem nada a ver. Mas à medida que eu já permito isso entrar para dentro dos meus olhos, eu já estou admitindo, pelo menos, me assentar e cheirar e apalpar e ficar olhando as finas iguarias do rei. Nossa convicção vai sendo minada, nossa convicção vai sendo destruída. E a Bíblia diz lá em 1 João 2,14 que os jovens precisam ser fortes. Você não pode deixar a sua convicção ser minada, destruída, corroída aos pouquinhos.
Mesmo que você assista e diga, não, eu não vou fazer nada disso, eu tenho maturidade para assistir isso aí, mas isso está entrando, está corroendo, está minando, está enfraquecendo a fortaleza do seu coração. A palavra já não está permanecendo tão firme no seu coração, porque a gente não reage, a gente não proíbe, e a gente pode ter problemas seríssimos. E eu mais cedo mais tarde me meto de vez com as finas igualdades da vida. Isso está entrando na igreja. E nós temos hoje uma permissividade dentro da igreja assustadora. Já viu uma permissividade que existe dentro da igreja? Eu nem sei se vocês fazem isso aqui. Se fazem, me perdoem, mas é a posição pessoal minha teológica. Eu sou contra, veementemente contra festa junina na igreja e em qualquer outro lugar. Não creio que crente deva participar de festa junina, porque festa junina é uma festa pagã. Se você quiser, eu vou disponibilizar ainda ou semana que vem um artigo escrito por um historiador pagão defendendo o paganismo da festa junina, com bandeirinha, não é? Com o pau de Santo Antônio, não é? Com as comidas. Se você for para uma festa junina, saiba que tudo aquilo está sendo anteriormente oferecido a ídolos, porque eles estão comemorando o dia de São João, o dia de São Pedro, o dia de São sei lá quem. Mas nós fomos minados nas nossas convicções. E a gente agora faz exatamente o que Êxodo 34:15 nos alerta: não fazemos, não se meta com eles. Não se meta com as festas. Israel foi para o cativeiro, e Daniel tem que estar aqui na história de Nabucodonosor, porque o povo dele se envolveu com festas pagãs. A convicção foi minando, foi enfraquecendo o povo. Mas Daniel é diferente. Daniel, como jovem, Misael, Azarias, Ananias, como jovem, eles dizem: nós não vamos nos contaminar. Se são jovens que fazem parte do reino jovem da Igreja Batista de Redenção, não é verdade? Nós não vamos nos contaminar. Eu não vou permitir que essa filosofia mundana entre para dentro do meu coração. Eu não vou me envolver com essas festas mundanas, pagãs, que não têm nada a ver com o meu Deus, que não adoram o meu Deus, que adoram a deuses que nada são. Agora é interessante que isso vai acompanhando a vida de Daniel. Agora abra comigo em Daniel capítulo 6. Já não é mais jovem, agora já é um adulto, como muitos de nós. Mas porque ele decidiu, por suas convicções, decidiu não negociar as suas convicções na sua juventude, agora já com idade adulta, idade já, como é conhecida, meia idade para a terceira idade de Daniel aqui, ele ainda continua como um crente no Senhor, como um homem de Deus, muito convicto, muito convicto. Ele é abençoado por causa da sua santidade diante de Deus, ele é abençoado por causa da sua pureza diante de Deus, ele é abençoado por causa da sua postura diante de Deus, mas também é perseguido. Quando a gente tem convicção, principalmente nos dias de hoje, você será perseguido, e pior, não só pelo mundo, agora pelos crentes também. A gente, quando demonstra convicções, a gente não é mais só perseguido pelo pessoal de fora. A família de Deus está perseguindo a gente quando a gente fala e defende convicções. Você pensa que eu não tomo pedrada quando eu falo? Não é para ir em festa junina, na minha própria igreja. É pecado, vocês estão adorando ídolos que nada são. Não tem que ir. Está com vontade de comer canjica? Faz em casa. Está com vontade de tomar quentão? Faz em casa, sem a pinga. Está com vontade de comer pinhão? Come pinhão em casa. A gente pode fazer tudo aquilo em casa. Ah, mas a gente quer até comer. Convida a família para vir na sua casa e cozinha milho junto, e todo mundo come milho junto. É assim que funciona. Se está com vontade de comer, uma família chegou para mim e falou: nossa, fiz uma vontade de comer comida, pastor, desses momentos aí de festa junina, o que a gente faz?
Eles têm uma família que mora lá, o pai, a mãe deles, da família mora lá em Atibaia. Então eles não vão para o feriado. Faz no feriado comidinha, caipira para eles comerem lá no quintal da casa de vocês. Não põe bandeirinha, não põe musiquinha de São João, de São Pedro, nada disso. Põe música evangélica boa, também não põe música gospel que não presta nenhuma, põe música evangélica boa. E comam juntos ali, tem um momento de comunhão, comendo para a glória de Deus. Não tem problema, a comida não tem problema. Pode comer a paçoca, pode comer a cocada, pode comer o pinhão, pode... faça então sem pinga, né? Eles fizeram lá, tiveram, depois eles voltaram, pastor, foi muito legal. Mas a gente dá uma pedrada. Tem gente da minha própria igreja que diz: o senhor é muito radical, o senhor tirou a alegria daquele desce da festa junina da gente. Tem gente que queria cortar curso, tinha que fazer aconselhamento com eles por causa dessa bendita ou maldita festa junina, que é adoração a ídolos. E a gente dá uma pedrada do pessoal. Você vai ser perseguido como Daniel foi. Ter convicções nos nossos dias, nesse mundo pluralista, em que vale tudo, esse mundo secularizado ao extremo. Um dos sinais da secularização, que quem sabe está em você, é admitir essas filosofias que eu falei para dentro da nossa casa, sem reagirmos e proibirmos. Cuidar com seus filhos. Ser alguém de convicção hoje é tomar pedrada. Saiba disso. É ser perseguido. Se você for um homem, um jovem, uma mulher, uma jovem, um adolescente, uma adolescente, convicção, você estará vindo para um time de gente que vai ser perseguido. Mas seja bem-vindo, vale a pena. Deus abençoe. Ele cuidou dos indivíduos ontem na fornalha. Vamos ver o que aconteceu com Daniel? Você já conhece a história, vamos dar uma olhada no texto. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, versículo 1 do capítulo 6 de Daniel. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Por quê? Porque é um homem de convicção, de ética, de valor, de moral altíssima, porque resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. O mundanismo foi brecado na vida desse jovem, agora homem. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. E aí vem os ciúmes dos indivíduos. Então os presidentes e os sábios procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. Isso gerou ciúmes desses indivíduos. A gente precisa acabar com esse Daniel. Tiveram uma ideia, sabemos como derrubar Daniel. Nós sabemos que ele ora ao Deus dele, ele é fiel ao Deus dele. Vamos fazer com que o rei Dario faça um decreto. Já mudou, o rei Nabucodonosor já passou, já foi o povo de Nabucodonosor na Babilônia. Daniel ainda está vivendo lá, já se passaram muitos anos. Agora quem está comandando ali não são mais os caldeus, são os medos persas. E aí então está esse Dario, o medo persa, comandando a Babilônia. A Babilônia era a cidade que, quando conquistada na época, era o sinal de que se tornou um império da época. Todos os povos que queriam ser impérios na época tinham uma fissura, tinham um alvo em comum: conquistar a Babilônia. E aí então eles fazem com que este rei, com que este suzerano agora faça um decreto. Então esses presidentes e sábios foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 30 dias. Daniel, você podia por 30 dias segurar as pontas. Por 30 dias, dá uma negociada na sua convicção, meu. Você vai para a cova por causa de 30 dias. Deixa de orar 30 dias. Deixa de adorar o seu Deus 30 dias. É pouco
Deus que vem para cima da gente. É isso que eles falam. Você já não ouviu isso? Imagina, uma vez só, todo mundo está fazendo, você vai ver, não vai acontecer nada. E Daniel diz: não posso negociar, eu não vou negociar. 30 dias eles sabiam que Daniel ia adorar ao seu Deus, e só pediram 30 dias. O edito é feito, e olha o que diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não negociou, nem por um dia. Ele toma ciência do que houve, ele toma ciência do edito, ele vai orar e diz: eu não vou negociar a minha convicção, eu não posso deixar de me achegar ao meu Deus, nem por um dia, quanto menos por 30 dias. Que convicção tem esse homem? Convicção que começa na sua juventude. Eu não vou deixar de adorar meu Deus, de me achegar ao meu Deus, nem por um dia, mesmo que haja o edito de Dario, um edito que não pode ser revogado, mesmo que eu corra o risco de ir para a copa dos leões e virar comida de leão, eu não vou negociar a minha convicção. Daniel, de onde você tirou isso? Onde surgiu essa convicção sua? Quem contou isso para você? Onde está escrito isso que você leva tão a sério? Dá a sua Bíblia, Deuteronômio 13:4. Daniel é alguém que leva Deus muito a sério. Muito a sério. E lá em Deuteronômio 13:4, Daniel conhecia Deuteronômio 13:4 também. Ele lia assim, Deuteronômio 13:4: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Você vai estar perto de Deus a todo tempo, junto de Deus a todo tempo. E Daniel leva isso a sério. Eu não posso negociar isso. Eu não posso deixar de me achegar ao Deus vivo e verdadeiro e me dobrar e me achegar a deuses que nada são. Eu não posso. Daniel é um homem de convicção. Foi um jovem de convicção. Ficou velho, foi entrando na idade da maturidade, continua sendo alguém de convicção. E ele diz: eu vou me achegar apenas a Deus. A quem nós estamos nos achegando? Com quem é que nós queremos ficar juntinhos? Com Deus? Ou com alguma outra personagem? Com alguma outra filosofia de vida? Com algum outro ensino que não seja o ensino do meu Deus? Mesmo que eu corra o risco de ir para a cova dos leões, Daniel tem convicção. Daniel diz: eu sei do dito, eu sei dos riscos, mas eu não vou deixar de me achegar, de ouvir a voz e de atender ao meu Deus. Convicção. Convicção. Nem por um dia. Nem por um dia. Esses homens sabiam que iam pegar Daniel. E pegaram. Olha o que diz o versículo 14 até o versículo 16. Convicção aqui gera simpatia do rei, mas gera também antipatia e perseguição dos outros presidentes. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, determinou consigo mesmo, versículo 14, livrar a Daniel e até o pôr do sol se inclinou por saudade. O rei falou: não posso perder Daniel. Um homem de convicção como esse, não posso jogar para leões, vou perder o melhor de todos, a nada. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O rei agora morre pela sua própria boca, pelo
o seu próprio edito, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Olha aqui o reconhecimento e a simpatia do rei. Eu sei que você é um homem de convicção. Eu sei que você é uma pessoa que não negocia as suas convicções. Que ele te livre. Foi trazida então uma pedra posta sobre a cova dos leões, selou o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono. Ele amava Daniel, ele está sofrendo por causa desse homem de convicção. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha o amor que esse rei tem por Daniel. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. E nós conhecemos a história. Daniel não foi ferido, não foi arranhado sequer por um daqueles leões da cova que estavam com ele. Agora, você sabe o que aconteceu na cova? Através de muita exegese, muito estudo, eu tenho algumas sugestões muito interessantes para o que aconteceu na cova. Primeiro é o seguinte: Daniel entra na cova, estão lá os leões com fome, eles vêm para cima de Daniel, Daniel consegue se esconder atrás de uma pedra, e de repente desce um anjo do céu, e desce um anjo com uma harpa, e vem tocando uma harpa, porque a música acalma as feras, não é? Mas essas feras não se acalmam, os leões vêm para cima do anjo, o anjo joga a harpa para cima dos leões, a harpa estoura, os fios da harpa, e ele vai embora e Daniel começa a gritar: anjo, não me deixe, volta, volta, peraí Daniel, vou lá no céu pegar outra estratégia, peraí que eu já volto. Mas o que eu faço? Vai se escondendo, aí vai se escondendo, Daniel atrás das pedras, o leão tentando pegar. Daqui a pouco volta o leão de novo, agora com um chicote na mão, um chapeuzinho, uma musiquinha de fundo, e os leões vão meio para trás, banquinho na mão. Mas os leões vêm para cima, eles se enturmam, vem para cima do anjo, joga o chicote, joga o banquinho, joga o chapéu, acaba a música, ele sobe de novo. E aí Daniel: ei, vai me deixar aqui de novo. E o anjo diz: se esconde, vai se esconder. Eu vou voltar, e volta o anjo. Agora ele volta com uma jarra, um copo, um líquido escuro na jarra, e vai dando leão por leão. Cada leão que toma, cai. Isso era para as 3 da madrugada, o rei lá sem som, e o leão caindo aqui, caindo ali, cai tudo. E aí então Daniel perguntou: o que você fez, anjo? Não, segredo celestial, não posso contar. Aí Daniel fala: mas eu sou o homem muito amado, você sabe quem eu sou, Deus me chama de homem muito amado, conta para mim. Você não vai escrever então, por isso que a gente não encontra isso na Bíblia, viu, pastor Marcos? Não tem. Ele prometeu que não ia escrever. Não escreveu, isso aí tem que cavar muito, sabe, para chegar nisso. E aí Daniel falou: mas então me conte, anjo, o que você fez? Essa leãozada toda tá aí, tudo aí, quietinho, dormindo, parece que tudo é morto. O que você fez com eles? Daniel, eu vou te contar, mas você promete? Você não escreve? Prometo. Ó, promessa é dívida, você não vai escrever. Não. Nem nos apócrifos de Daniel a gente conta, porque não escreveu, né? E aí o anjo disse assim: sabe o que eu dei para os leões, Daniel? Não sei, conta-me o que você deu. Eu dei para os leões chá, mate, leão. Por coragem delicada, verdadeiro para os leões. Não foi nada disso que aconteceu. Teve anjo com chapéu, com música, com chicote, com mate-leão, coisa nenhuma. Deus tem o controle da sua criação. E quando Daniel foi colocado na cova dos leões, Deus calou, selou, fechou a boca dos
os leões, mostrando o seu controle, o controle que ele tem de todas as coisas, de toda a sua criação, e mostrou que Daniel agrada a ele com a sua vida, e ele mais uma vez mostra, como mostrou ontem para nós em Sadraque, Mesaque e Abednego, a proteção, a aprovação, o cuidado que Deus dá para aqueles que o amam e que o servem com toda a fidelidade, com toda a convicção. E o que é que acontece? O rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O anjo teve, mas não com chicote, nada disso. Está lá no versículo 22. Qual foi o resultado? O que aconteceu no final dessa história? Olha o versículo 25, 26, 27 e 28. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz nos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Sabe o que aconteceu? Testemunho impactante, testemunho eficiente, porque esse homem, desde a sua juventude, é um homem que tem convicções. Foi um jovem forte e se tornou um homem forte, em que a palavra permanece nele, desde a sua juventude até a sua idade adulta, e por isso ele vence o maligno. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer ver em mim e quer ver em você. Mas eu preciso não negociar. Eu preciso não retroceder, como vimos ontem no pacto daquele pastor africano. Mas eu conheço uma outra história. História de um pastor que convocou os jovens da sua igreja, os adultos da sua igreja, a serem pessoas de convicção por inteiro. E ele disse: eu quero desafiar vocês a demonstrarem essa predisposição que vocês têm, de serem convictos, não negociarem a sua fé, não negociarem os seus princípios, servirem o Senhor com toda a inteireza do coração e da alma de vocês. Mas, para surpresa dele, ninguém se manifestava, ninguém. Até que depois de algum tempo houve um barulho lá no fundo da igreja. E vem se arrastando agora pelo corredor central da igreja um homem que não tem as pernas, fazendo um esforço sobre-humano para chegar aqui na frente. As pessoas vão ajudá-lo, ele diz: não, eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Até que ele consegue chegar ali na frente do pastor, aquele homem sem pernas. E ele diz assim: pastor, será que Deus pode usar homens pela metade como eu? E o pastor, olhando para aquele jovem agora com muita lágrima nos seus olhos, diz: filho, Deus tem grande prazer em usar homens pela metade que queiram servir e adorá-lo por inteiro, do que jovens inteiros, homens inteiros, mulheres inteiras, adolescentes inteiros, que queiram servir apenas pela metade. Nós não podemos, de maneira alguma, negociar as nossas convicções. Precisamos ser crentes que defendem a verdade a qualquer custo, mesmo que tenha fornalha, mesmo que tenha cofre de vendas. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas. Não é fácil, o Senhor sabe. Há muita luta, há um desgaste tremendo. As perseguições são reais e diárias. Mas nós, Senhor, contamos com um Deus forte, um Deus que já demonstrou na sua história
na nossa própria história, é um Deus que livra, um Deus que aprova, um Deus que é suficiente. E nós te adoramos por isso. E nos entregamos a Ti, Senhor, com coragem, para, Senhor, de uma maneira santa e pura, mantemos as nossas convicções, sem negociarmos, sem nos envolvermos com as iguarias, com as delícias, com o vinho deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos reconhecidos como servos Teus, que Te adoram a beleza da Tua santidade, com inteireza de coração, com inteireza da alma, com inteireza das nossas ações, que glorificam e exaltam o Teu grandioso nome. Fortifica-nos, Senhor, dá-nos coragem para mantermos as nossas convicções e assim agradarmos a Ti. É a nossa oração, porque necessitamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.